A aula de hoje vai ser sobre como analisar o texto motivador para usar em sua redação. Boa noite, seja bem-vinda. Achei. É a página 19. Página 19 do Caderno do Enem 2017. A gente vai analisar o texto motivador. O que vocês vão fazer no concurso de vocês? Chegou o seu concurso. E aí o que você vai fazer? Você dá uma lida no tema. Aqui é o tal negócio, é diferente da prova de interpretação textual. Na prova do seu concurso, você vai ler a proposta. Leia a primeira proposta para você já ter uma ideia. Fala assim a proposta de redação. A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija texto dissertativo argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema Desafios para a Formação Educacional de Surdos no Brasil, apresentando proposta de intervenção que respeite os direitos humanos, selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa do seu ponto de vista. Observe o detalhe que ele falou, escrita formal da língua portuguesa. O que isso significa? Que se você colocar uma gíria, tu já errou. Não pode usar gíria. Então, quem tem o problema maior são os adolescentes. Não usar gírias na redação. É um texto formal. E aí, pronto, você já percebeu que o tema é Desafios para a Formação Educacional de Surdos no Brasil. Então, quais seriam as palavras-chave? Quais seriam elas? Primeiro, eu vou ter em mente que é a formação educacional voltada para a pessoa com problema de surdez. Palavra-chave: surdez, surdo, formação e desafio. É um desafio no país em que nós vivemos realmente promover a formação educacional de um aluno surdo. Como promover a inclusão desse aluno em nossa sociedade? Justamente é um desafio para a nossa sociedade. Agora, vamos ver como a gente vai poder ter o ponto-chave. Qual é o ponto-chave antes que eu me esqueça? Na hora do seu concurso, você vai pegar o tema e fazer uma bolinha nas palavras-chave, como eu falei. Desafio, formação e surdos. Você faz uma bolinha nessas 3 palavrinhas. Para quê? Para que, quando você acabar de fazer a sua redação, você se lembre que esses são os pontos-chave e vá analisar se tudo o que você escreveu está relacionado a essas 3 palavras. Porque se tiver alguma informação que não esteja relacionado ao tema, você pode estar o quê? Tangenciando o tema. O que é tangenciar? É um momento em que você sai um pouco do assunto e depois volta. Isso aí provoca muita perda de ponto. Então tem que tomar cuidado de tudo que você escrever em uma redação esteja diretamente relacionado às palavras-chave da sua redação, para que você não cometa esse erro, tá? Não mude de assunto. Olha, acompanhe a leitura. Agora, olha, do direito à educação. Começa assim, textos motivadores. Texto 1, capítulo 4 do direito à educação. Artigo 27. A educação constitui direito da pessoa com deficiência, assegurados sistema educacional inclusivo em todos os níveis e aprendizado ao longo de toda a vida, de forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas características, interesses e necessidades de aprendizagem. Então, você lê o primeiro parágrafozinho que falou aqui, que é assegurado um sistema educacional inclusivo. A Constituição diz isso, que é assegurado ao aluno isso. Aí eu te pergunto, acontece em toda a nossa sociedade? Vocês conhecem alguma escola direcionada para o caso de surdos próximo da sua casa? Próximo ao seu bairro? São coisas que você na hora tem que pensar. Quais são os problemas, assim, as incongruências, né? Aquilo que não está batendo com o que está sendo informado. Toda vez que eu leio algo e vejo que não está acontecendo, eu identifiquei um probleminha
que vai me fazer refletir e desenvolver uma opinião sobre esse tema. Ter um posicionamento, saber como eu vou desenvolver esse tema. Nesse primeiro momento, a gente viu que não é assegurado a toda a sociedade brasileira um sistema educacional inclusivo. Aqui no Rio de Janeiro, nós só temos uma escola em Deodoro, que eu não sei se tem escola lá tem para surdos. Só os colégios municipais têm algumas ações e os colégios estaduais do Rio de Janeiro também apresentam algumas ações, mas o aluno ele tem que se deslocar para outro lugar para ter a aula apropriada, né, de acordo com o problema dele, no caso a surdez. Aí continuando aqui, parágrafo único, é dever do Estado, da família, da comunidade escolar e da sociedade assegurar a educação de qualidade à pessoa com deficiência, colocando-a a salvo de toda forma de violência, negligência e discriminação. Então está falando aqui que é um dever do Estado, não só da família, é dever do Estado e da família. Então, se nós não temos próximos à nossa casa algo que a gente precise, que o nosso filho precise, que um amigo, que uma criança, que um primo, a pessoa tem o direito de fazer, né, um requerimento junto à procuradoria para que aquele tipo de assistencialismo tenha próximo à sua residência. Então você vai perceber que o Estado tem a obrigação de auxiliar nesse sentido. No artigo 28 continua: incumbe ao poder público assegurar, criar, desenvolver, implementar, incentivar, acompanhar e avaliar. Veja que aqui a pessoa, olha só, no momento que você está lendo isso, que você pegou essa prova, você já sabe que já está pronto ali a sua proposta de intervenção. Já que é dever do Estado, é obrigação ele ceder todos esses benefícios, então na sua proposta de intervenção tem que entrar o quê? Que o Estado deve estar muito mais presente da sociedade. Claro que você não vai copiar essas palavras. O texto só serve de quê? De inspiração para você ter ideias sobre o que você vai falar. À medida que você lê o texto motivador, você pensa nos problemas. Como esse aqui foi bem interessante, ele já deu para quem é da área que vai fazer o concurso do Enem a própria proposta de intervenção dele, que é falar como o governo vai poder, de uma forma mais efetiva, fornecer dispositivos para que todos tenham acesso, o aluno surdo tenha acesso a uma educação de qualidade. Você já sabe que vai ter um fechamento de ideias assim. A professora vai errar porque eu estou copiando o texto motivador? Não. Você não vai copiar o texto motivador. Você só vai lembrar da importância de mencionar que o Estado, que é dever do Estado fornecer soluções para o problema da sua sociedade, já que pagamos impostos para isso, tá? E você, com as suas palavras, vai desenvolver essa conclusão. Ele continua aqui. Artigo 28 continua. Inciso 4. Oferta de educação bilíngue em Libras como primeira língua e na modalidade escrita da língua portuguesa como segunda língua em escolas e classes bilíngues e em escolas inclusivas. Inciso 12. Oferta de ensino da Libras no sistema Braille e de uso de recursos de tecnologia assistiva de forma a ampliar habilidades funcionais dos estudantes, promovendo sua autonomia e participação. Então aqui você vai aprender muito mais sobre o que a Constituição oferece em termos de qualidade de vida, de como o governo ele pode promover a educação de surdos no Brasil. Texto 2, agora o texto 2. No 1, a pessoa vai ter a ideia de como fazer a conclusão dela com relação à proposta de intervenção. Veja o que o texto 2 faz. Ele fala, ele tem dados estatísticos. Ele fala assim: matrículas de surdos na educação básica ou educação especial. Colocou aqui que só foi diminuindo. Eram 10 matriculados em 2011, depois diminuiu para uns 8, depois para 7, 6, 5 e até chegar aos 5 em 2016. Perceba que é o que? Classes especiais em escolas inclusivas só diminuiu o quantitativo, não aumentou. Se vivemos em uma sociedade que aumenta de tamanho, como é que diminui a quantidade de escolas inclusivas?
É o que aqui está mostrando, esse dado estatístico está mostrando isso, que houve uma diminuição na quantidade de escolas inclusivas. Assim como houve também, ele colocou também, diminuiu o número de alunos matriculados. Bem, provavelmente porque eram ofertadas poucas escolas, então menos alunos teve acesso a essas escolas. Texto 3. Veja o que o texto 3 diz. Sou surdo e pós-graduado em marketing. E na sua empresa tem espaço para mim? Trabalho não tolera preconceito, valorize as diferenças. Então veja que aqui no texto 3 mostrou uma pessoa qualificada surda. E aí, nesse momento, é o momento que você vai se lembrar de algo muito importante, que eu não sei se vocês sabem aqui todos, talvez alguns saibam. Vocês sabiam que é obrigatório que existe uma cota de oferta de vagas para alunos que têm algum tipo de necessidade especial? E aí, continuando, no texto 4 falou assim: no Brasil, os surdos só começaram a ter acesso à educação durante o Império, no governo de Dom Pedro II, que criou a primeira escola de educação de meninos surdos, em 26 de setembro de 1857, na antiga capital do país, o Rio de Janeiro. Hoje, no lugar da escola, funciona o Instituto Nacional de Educação de Surdos, o INES. Eu não conhecia o nome. Por isso, a data foi escolhida como o Dia do Surdo, dia 26 de setembro. Contudo, foi somente em 2002, por meio da sanção da Lei 10.436, que a língua brasileira de sinais, Libras, foi reconhecida como segunda língua oficial do país. A legislação determinou também que devem ser garantidas por parte do poder público em geral e empresas concessionárias de serviços públicos formas institucionalizadas de apoiar o uso e difusão da Libras como meio de comunicação objetiva. Então, o texto 4 já apresentou o que? O texto 4? Ele apresentou algumas ações que existem em nossa sociedade em prol dos alunos, né, das pessoas que têm o problema da surdez. Agora, após analisar calmamente e pensar em argumentos, pensar se você sabia, se na sua cidade tem um instituto como esse, o INES, né, que é o Instituto Nacional de Educação de Surdos, você vai pensar, existe isso na minha cidade? Quais são os problemas que o surdo passa, né, se fosse o caso dessa redação? Ele passa por... E que argumentos eu tenho para comprovar a presença desses problemas em nossa sociedade e qual a solução que eu apresentaria? Sempre vocês vão pensar quais os problemas que existem e quais argumentos eu teria para o quê? Para defender esse meu posicionamento, defender essa ideia. Então, agora é com vocês. O que vocês pensariam agora? Quais problemas vocês identificariam para desenvolver essa redação sobre o problema da inclusão de surdos no Brasil? Vamos lá? Vamos pensar em alguma coisa? O que vocês pensariam? Depois de ler o texto motivador, vir os pontos principais. É você analisar o texto e pensar nos problemas presentes, pensar nas ações do governo, como esse problema ocorre na sociedade, tá? Como ele acontece próximo a você, para você desenvolver esse texto. E você ter um posicionamento. Mas como você vai ter esse posicionamento? Se você pensar nos problemas existentes. Então, quais problemas existentes? O que vocês acham que seria um problema para a pessoa surda em nossa sociedade? Pensa agora. Quais os problemas? Pensa primeiro nos problemas, para vocês terem ideias. A dificuldade de acesso à educação pela barreira da língua. Qual seria a dificuldade que ele teria? Isso, porque o Libras é que é a primeira língua do surdo e não o português, exatamente. E aí, será que teria alguém, né, que traduziria aquele conteúdo para o aluno em sala de aula? O conteúdo de física, pensa aí, olha, explicar física, explicar química, explicar matemática. Geografia eu acho que se torna um pouco mais fácil, porque é um pouco de história, né? Vamos pensar também, olha o outro probleminha aqui. O professor, por exemplo, existe um certo, eu não sei qual é o ano, se é 2003, se é 2010, 2013, por aí,
entrou uma lei que obrigou o professor a ter uma matéria de inclusão na faculdade. Mas só que a grande maioria, como eu faço parte desse grupo, nunca tivemos aula sobre isso. Nunca tivemos o incentivo de aprender Libras. Isso. Libras deveria ser o quê? Olha aqui. Já a Vitória já tendo ideias sobre o tema. Libras poderia ser uma das matérias obrigatórias na grade curricular nacional. Isso já é uma sugestão de quê? Uma possível proposta de intervenção. Poderia ser incluído. Isso, muito bem. Justamente, já que Libras é a segunda língua oficial do Brasil, a primeira língua portuguesa, então seria obrigatório também que todos aprendessem a segunda língua, já que inglês deixou de ser a segunda língua obrigatória aqui do país, a segunda língua. Certo? Muito bom, Vitória. Tá indo bem aí. A gente tem que pensar nesses probleminhas, tá? Para poder desenvolver a redação. E quais argumentos nós teríamos para desenvolver o texto? Certo? Então, o que Antônio colocou? Não há capacitação dos profissionais da educação para o ensino de surdos e não é ensinado nas escolas para os alunos não surdos. Logo, eles não conseguem se integrar na sociedade por conta da comunicação. Ótimo, veja aqui os argumentos que nós já conseguimos. A integração do surdo na sociedade se torna deficitária, né, ou deficiente, ou de grande dificuldade. Por quê? Porque não se estabelece a comunicação entre o surdo e a sociedade, certo? Se torna difícil justamente por esse problema de não haver uma compreensão de um com a língua do outro. Esse é um problema. E o que a Vitória mencionou aqui, que seria o que logo em cima que ela falou, a barreira da língua, né? Ela, não saber o português para o aluno surdo se torna uma barreira para que ele entenda o professor em uma sala de aula comum, já que a inclusão quer o quê? Que o aluno surdo esteja estudando com o aluno não surdo. E isso vai ser uma barreira. E a segunda barreira é o próprio professor, que não sabe como ensinar ao aluno surdo. E aí o Antônio colocou bem aqui. Não há capacitação dos profissionais de educação. Pense em quantos milhões de professores, milhões não, foi muito, né? Milhares de professores existem no Brasil, em cada cidadezinha, que não entendeu, não aprendeu essa matéria. Teria que haver uma campanha, uma promoção para que todos os professores tenham interesse de aprender Libras ou aprender Braille, para que uns estejam capacitados para um tipo de aluno, outro para outro tipo de aluno, né? É bem difícil. O ideal mesmo que eu considero era cada cidade ou bairro ter uma escola inclusiva, em que aquela escola tenha professores que saibam Libras, que saibam Braille, que estejam capacitados para dar aula para alunos com deficiência intelectual, né? Que tenha problemas de mobilidade, certo? Aí a Vitória falou, né? Trazendo essa realidade para um futuro pós-pandêmico, a ausência do conhecimento de Libras dificulta ainda mais pelo uso da máscara também, dificultando a leitura labial e, consequentemente, a interação. Ótima colocação, eu tinha até esquecido esse detalhe. Alguns profissionais se preocuparam em ter a máscara transparente para que a pessoa surda pudesse ler os lábios, né, das pessoas, para poder se comunicar no comércio. Para eles é uma dificuldade muito grande. A pandemia trouxe ainda mais afastamento, ainda mais essa segregação, esse distanciamento entre aqueles que não são surdos e os surdos. Ainda trouxe mais problemas ainda, tá? O ideal aqui, o principal, é que vocês pensem o seguinte: a partir do texto motivador, você tem que pensar nos problemas. Você analisou bem, principalmente aqui eu não gostei muito desses textos, porque eles deram muito mais soluções do que problematizou. E aí o aluno é que tem que problematizar sozinho, pensar nos problemas sozinhos para criar o seu posicionamento diante daquele tema para desenvolver. Então, como você começaria essa redação? Primeiro pensando em alguma citação, algum dado histórico,
que não sejam do texto motivador, para que você não seja penalizado. Primeiro item, você não pode copiar nada do texto motivador. Você tem que criar um texto autoral, pensar em qual dado histórico eu teria que não fosse aqueles ali mencionados. Está na hora do seu concurso, isso é muito importante. Você vai escrever 2 problemas, então a gente encontrou dois problemas aqui. O primeiro é a não capacitação dos profissionais da área de educação para ensinar. Esse foi um problema aí que o Daniel frisou e a Vitória também. E o outro problema foi da dificuldade de comunicação entre o professor e o aluno em sala de aula. Olha, a Vitória colocou, tem também o distanciamento familiar, quando as famílias super protegem os filhos, muitas vezes impossibilitando que eles tenham acesso à educação justamente pela falta de inclusão nas escolas, é verdade. A superproteção atrapalha, então, e ela já presenciou na escola, legal, então é sua própria experiência, né? Essa superproteção acaba impossibilitando, já que os pais estão ali todo momento próximo, não permite que ele tente interagir com outro aluno. Então, esse também pode ser um argumento. Eu encontrei um problema. A família super protegendo esses alunos e impedindo a socialização deles, dificultando o quê? Que no futuro eles possam conviver bem em sociedade, conseguir um emprego, conseguir realmente dar continuidade à sua vida com independência. Isso atrapalha. Então, outro problema encontrado é a superproteção familiar. Então, encontramos 3 problemas. Profissionais que não são capacitados, né, ao longo de seus estudos na faculdade, eles não são preparados para dar aula para alunos que necessitam de um atendimento especial, né, diferenciado, relativo ao probleminha que eles apresentam. Segundo, para o aluno surdo especificamente, a língua acaba sendo um problema, né, o fato de que ele não consegue estabelecer uma comunicação, isso pode ser um problema. E o terceiro caso, a superproteção familiar, que poderia atrapalhar. A partir desses problemas, você vai pensar, como eu vou me posicionar diante disso? É a sua frase que você vai ter que colocar ali, você sabe que é o seu tópico frasal. Um momento que você vai escrever uma frase mostrando essa sua ideia, de que em nossa sociedade, o que atrapalha, o que pode impedir que um aluno surdo possa realmente usufruir de seu direito de inclusão social seria a não capacitação dos profissionais de educação, a língua como fator de impedimento e, em alguns casos, o que? A superproteção familiar. 3 pontinhos, eu consegui agora o que? 3 argumentos e eu posso fazer uma redação com 5 parágrafos. A introdução que eu apresentei esses 3 problemas e em cada parágrafo eu vou explicar. Olha, a questão da não capacitação dos profissionais. A maioria dos profissionais são mais idosos, eles têm mais idade, então significa que eles não tiveram oportunidade de aprender como lidar com um aluno que necessita de uma inclusão. E isso ocorre em várias cidades brasileiras, aí bota um ponto, e aí você coloca mais explicação sobre esse assunto que vem à sua mente. No próximo parágrafo você vai falar como a língua é um fator determinante para estabelecer a ação, a comunicação, que não vai ocorrer, já que os professores não sabem falar Libras e os alunos têm a dificuldade com a língua portuguesa. Isso pode ser um impedimento. E aí você explica como isso acontece, como pode dificultar o aprendizado, gerar notas baixas, criar uma baixa estima nesse aluno, né? E cada detalhezinho que você pode fazer nesse terceiro parágrafo. E depois você pode explicar em detalhes essa questão da superproteção familiar, que muitas vezes impede que o aluno realmente consiga desenvolver uma capacitação profissional, tá? Bem, gente, gostaram dessas explicações? Conseguiram entender como fazer? O principal aqui de vocês presente é pensar o seguinte: você analisa o texto motivador e imediatamente você pensa em problemas. Problemas, essa é a palavra-chave da vida de vocês. Quais os problemas que eu identifico? Identifiquei os problemas, o que eu faço agora?
Eu insiro esses problemas no meu parágrafo de introdução e explico em detalhes nos parágrafos de desenvolvimento. Pronto, acabei minha redação. Eu só preciso pensar em uma solução se eu for fazer um concurso militar, um concurso público de modo geral. Eu penso num fechamento de ideias, não posso fazer uma conclusão resumitiva. Esse é o grande segredo e vocês já estão aprendendo desde já o grande segredo de como fazer uma redação sem saber nada. Nunca vão deixar de fazer uma ótima redação em concurso. Meus alunos não, meus alunos já saem do curso já sabendo fazer a redação de qualquer jeito.